Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo tentar novamente nos melhorarmos a cada dia. Obrigada, Senhor, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui hoje também, para ter mais esse aprendizado, que nós possamos estar de mente e coração abertos, para que a gente possa receber e processar todo esse conhecimento e aprendizado que teremos aqui hoje. Que o Roberto possa ser inspirado pelos bons amigos espirituais na palestra de hoje, que as palavras que ele utilize sirvam também para cada um de nós aqui e para quem está em casa, que a leitura da Inesita possa ser esclarecedora, que ela possa estar também sendo inspirada pelos bons espíritos, e dessa forma damos início aos trabalhos de hoje. Que assim seja. Tito, dura é a forma da qual necessitamos para nos modificar. Eu, pobre Tito, achava-me acima de qualquer coisa ou pessoa. Tive uma vida fácil. Meus velhos sempre tiveram grana e nunca abafei na calçada. O pó, esse tinha sempre. A galera sempre arrotando e eu era o cacique. Era o que eu pensava, que estava por cima da carne seca. Mas, meu chapa, quando vacilei na dose, uma seringa forte, o peito ofegou e a passagem foi feita na pior. Hoje eu sei, mas na hora foi escuro. Tinha uma turma muito feia, que se dizia minha e que estavam na minha. Ah, meu chapa, quase morri de novo. Eram horríveis, nem sei como descrever. Só lembro que nunca tinha visto coisa tão feia. E para minha surpresa, um gritou: "Qual é, chapa? Tá estranhando teus amigos, a tua galera?" Eu queria morrer, mas não conseguia. E Tito não morria. Aí os bichos pegaram pesado. E como pareciam bichos, estavam brabo, um tinha até presas de baixo para cima. Chapa, era horrível. Aí lembrei da avó e das nossas rezas, mas só me livrei um pouco para correr. Corri, e eles gritando diziam: você nos deve, você nos deve. E eu não entendia. Olha, gente, Tito se viu numa pior. Passaram-se na mente todas as manobras por causa da droga e da ociosidade que Tito tinha vivido. Pobre eu, pobre Tito, era tão rico de nada. Agora, pobre de tudo. Quando vi que já era, chamei muito pela minha avó, mas demorou bastante, até que quando caí na real e que estava arrependido de toda a onda, e quando a vergonha bateu no Tito, aí aconteceu a melhor coisa da minha vida, que foi rezar com minha nona. Galera, eu, Tito, digo que ser inútil sem fazer o mal é praticá-lo à revelia. Não tem essa de que estou em outra. Hoje tento ajudar as galeras que continuam cegas do prazer canceroso da droga. Tito é só uma voz no eco dos que estão conscientes do mal de que nos fazemos e do atraso que proveremos. Aí, galera, principalmente os jovens, se cuida. Se cuida, meu chapa. Isso tudo é passageiro. Para quem é passageiro da droga, é duradouro. Para quem está no bem. No lado escuro, os bichos ficam esperando. Se liga no bem, no esporte, na família, ou vai pegar feio. Tito hoje pede à galera esperta: larga o pó, o baseado e o trago. Vamos fazer esporte, trabalhar e se ocupar no bem. Este é o recado de Tito, que quer trabalhar no bem. Psicografia recebida por José Fernando Araújo, dia 26 de 5 de 98, na reunião mediúnica do CEAM, em São João Batista. Boa tarde a todos aqui presentes, aí na internet também, quem está nos assistindo. Bom, um feliz Dia dos Pais, para quem é pai, para quem também vai ser, e ainda não é. E, bom, o assunto, drogas. Hoje, eu penso assim que o assunto é bem profundo, envolve uma série de questões, e a partir do meu ponto de vista, quando a gente falar em drogas aqui durante a palestra, a gente não se resume só
cocaína, maconha, crack, êxtase. A gente inclui também o álcool, o próprio cigarro, né? Vamos dizer assim, as drogas lícitas que a gente consegue comprar, né, em supermercados, assim como alguns remédios, né, anfetaminas, estimulantes, enfim, qualquer medicamento também que a gente faça abuso, né, dele para seguir a nossa vida. Então, historicamente, as drogas permeiam a sociedade humana, pois há relatos entre 5.000 anos antes de Cristo, na Suméria, que hoje geograficamente se localiza o Irã e o Iraque, já se consumia o ópio, que é uma droga extraída da papoula. E os sumérios levaram essa droga para os persas, depois os gregos e os árabes também, e é uma droga que foi até muito utilizada na Guerra Civil Americana como um lenitivo para as dores, né, as amputações que haviam, os tiros, para ajudar os combatentes a se livrarem da dor. Eu estou falando, está dando sopro, né? Aí o pessoal fica ali, já percebi o movimento. Então, é que o microfone é novo, aí a gente está se acostumando. Então, as drogas vêm sendo utilizadas pela sociedade de uma maneira geral na história da humanidade. O álcool mesmo, na época da antiguidade, na antiga Grécia, era conhecido o vinho como a dádiva dos deuses, né? Então a gente precisa baixar. Aí está me desconcentrando já. Eu vou falar assim agora. Então, aumenta a sensibilidade ali, se quiser que saia mais alto. Então, assim, o vinho, né, já se enaltecia a embriaguez através do vinho como se fosse algo presenteado pelos deuses, né? E assim vai. Em 1905, né, era lícito cheirar cocaína, era até uma moda, até que depois viram seus efeitos e começou a ser banido por volta de 1914. A Segunda Guerra Mundial trouxe as anfetaminas, os estimulantes, principalmente para os combatentes em guerra, aguentar as longas jornadas, os longos embates, onde não deveriam dormir. Na década de 50 iniciou-se o uso de barbitúricos, como se a química ajudasse a gente a ter um humor melhor. Na década de 60 veio a cocaína, a maconha. Na década de 70 surgiu o LSD como até uma droga terapêutica e depois virou uma droga recreativa. Na sequência, na década de 80 para 90 surgiu o êxtase e assim vai. E mais adiante vamos criar outras drogas para manter a gente de alguma forma anestesiado, inconsciente em relação à vida. Tá ruim ainda? Tá ouvindo? Tá legal o som aí? Tá? Então, as drogas têm esse propósito, né, que a gente criou para nós mesmos, que é de anestesiar a gente em relação à nossa realidade. Se nós pensarmos, muitos de nós, durante várias existências, a gente procura, através, seja do excesso de uso de álcool, ou através dessas drogas como cocaína, ópio, maconha, crack, haxixe, enfim, qualquer coisa que tire você da realidade, surgem para a gente de uma série de formas. Mas a principal delas,
que nos leva a esse consumo é justamente a fuga da realidade. É aquele momento onde eu não tenho coragem, ou eu me frustro e não consegui resolver um problema, uma dificuldade minha, eu vou lá e ingiro. Vou ingerir alguma quantidade dessas substâncias para eu me anestesiar. Há umas palestras atrás eu comentei que evolução é um processo consciente, né? E que exige esforços consistentes nossos. E as drogas, elas, na verdade, quando a gente a utilizamos, fazem exatamente o contrário. São substâncias antievolutivas. Porque é nesse momento onde eu estou ingerindo drogas, eu estou me isentando da minha própria vida. Eu estou me isentando da minha própria consciência. E não estou me permitindo a evolução, ao progresso. Só que por equívoco, muitos de nós achamos que tomar aquelas talagadas de uísque, de cana, de cerveja, de fumar aquele baseado, de cheirar aquela carreira de cocaína, vai nos trazer um lenitivo, às vezes um pequeno prazer. E quando na verdade a gente está fazendo um grande mal a nós mesmos. E muitos de nós começa a ingestão desse tipo de bebidas, de drogas, muito pela curiosidade. Outros já entram nessa frustração, nessa sintonia de, eu preciso dar uma desbaratinada e vou lá e consumo esses tipos de substâncias. Então, hoje em dia, a nossa sociedade, a gente permite essa série de coisas. Porque se a gente parar para pensar, e isso eu bem sei, o álcool é a maior porta de entrada para o uso das outras drogas. É o álcool, o uso dele, que leva às tentações, às vontades, os desejos de consumir algo mais forte ou diferente, como a maconha, como o haxixe, e assim vai, como a cocaína, e daí depois chegando em crack e outras drogas. Então, a nossa sociedade hoje permite esse uso. Né? As festas nossas são regadas a álcool. Não existe um baile de debutante hoje em dia que não tenha álcool. Não tem um casamento que não tenha álcool, porque se não tiver álcool, ninguém vai. Ninguém comparece. Se eu falar que a minha festa de casamento não vai ter álcool, ninguém vai ir. Vai falar que é uma festa de tolos, de bobos, de caretas. Então, nós somos acostumados como humanidade a fazer comemorações se embriagando. Existem culturas indígenas primitivas ainda hoje que nas suas comemorações fazem vinhos à base de mandioca ou de outras raízes, ou até alucinógenos. E a gente ainda persiste nessas convenções que a gente criou, e que particularmente eu considero primitivas. Hoje em dia a gente não consegue fazer uma festa sem ter cerveja, porque se a festa fica sem graça, porque a gente só fica querendo falar sobre futilidades, sobre amenidades, e o álcool deixa a gente mais à vontade para falar as bobagens que a gente quer falar, e fica mais divertido. Essa é a maior prova que nós ainda não sabemos nos divertir de outra forma. Pode parecer o que eu estou falando aqui um pouco radical, mas se a gente prestar atenção, é bem assim. Essa é a realidade nossa. E é a realidade que nós adultos passamos para os mais jovens. Porque muitos jovens, ainda hoje, pode parecer que não tem, mas tem ainda. Os pais que incentivam o filho ao uso do álcool. Está lá aquela criança de 10, 12, 13 anos. Bebe aqui.
Aí a criança fica até um pouco bebinha. Ah, que engraçado, acha divertido ainda. Ah, experimenta. Esse é o exemplo, muitas vezes, que a gente dá nas nossas casas. Às vezes ainda a gente motiva o filho a consumir algo que não lhe faz bem. Se fosse antigamente, em outros séculos, onde não haviam estudos, às vezes até se achava que uma quantidade de álcool fazia bem ao coração, deixava a gente um pouco avermelhado, dava uma pressão no sangue. Tanto é que muitos de nós, quando reencarna, a gente traz às vezes esses costumes, dependendo de quando foi a última encarnação, que era normal você chegar em casa, de vez de ter uma água mineral, um suco de laranja, o que se mais fazia para conservar bebidas era fazer fermentação ou destilar alguma coisa. Então era normal, fazia parte da cultura você tomar uma refeição com uma garrafa de vinho. E às vezes era até também normal você se embriagar. Porque se tomava 1, 2, 3 copos e uns tomavam mais, outros menos. Então era normal. Então quando a gente às vezes reencarna na cultura atual de hoje, com uma série de conhecimentos que nos dizem que beber em demasia, a ingestão de álcool em demasia faz mal à nossa saúde. Pode prejudicar as nossas funções hepáticas, as nossas funções respiratórias, as nossas funções neurológicas. Então, alguns de nós já caem um pouco na real, já assumem esse entendimento, outros menos. Mas enfim, existe já a predisposição em cada um. Então, quanto menos a gente tiver essa disponibilidade de álcool na nossa sociedade, melhor vai ser. Alguns aqui devem estar pensando, meu Deus, cara, como é que a gente vai dar festa sem bebida? Não dá. Mas é só a gente parar para pensar, pessoal. A gente abre portas e dá exemplos para os nossos filhos de como eles vão levar a sua vida. E isso é importante. Enquanto a gente não começar a conter isso, achar que é engraçado um filho de 14, 15 anos tomar um porre. O meu pai, não criticando ele, mas ele achava engraçado Mas depois, quando eu fiquei mais velho e às vezes começava a beber de forma desregrada, ele já não achava tão engraçado. É por isso que a educação dentro de casa, o exemplo dentro de casa é primordial. Porque às vezes se a gente não faz o nosso filho chorar quando criança e adolescente, a gente vai chorar mais tarde. Se a gente não souber dizer não, na hora que a gente tem que falar para os nossos filhos, eles não vão saber ouvir não da vida. Quando chegar o momento. Então, essa maneira disciplinatória não é autoritária, mas é através do nosso exemplo. Eu mesmo, eu posso dizer por mim, uma das coisas que me levou a parar de beber foi justamente o dia de hoje, que é a comemoração dos Dias dos Pais. Foi a partir de que eu soube que a minha esposa estava grávida, que eu ia ter um filho, eu fiquei preocupado. Eu já não bebia em demasia, mas continuava a ter esse vício social, etílico, né, de tomar e beber um pouco, às vezes tomar um pouquinho mais. Mas eu pensei muito sobre isso. Eu não parei de beber porque eu comecei a entender a doutrina espírita, mas eu pensei, se eu quero ser um bom pai, eu tenho que dar o exemplo. Eu não vou poder ficar enchendo a cara em casa, né? E até me imaginei, e se eu um dia bêbado em casa, pego o neném e deixo ele cair? Eu já medindo alguns riscos, né, naturais da minha personalidade, eu falei, somado ao conhecimento que eu já vinha tendo, eu falei, não, eu vou parar de beber. Então, eu fiz uma coisa, eu acho que pela primeira vez, menos egoísta da minha vida. Eu parei de beber porque eu ia ter um filho. E eu queria dar o exemplo. E eu não me arrependo disso. Sofri um bocado, porque eu tinha amigos contumazes, bebedores,
né? Que me ridicularizavam, falavam que virou padre, virou beato, virou evangélico, virou crente. Você parou de beber, não faz mais sexo também, né? Não vive mais. Mas é assim que as pessoas pensam. E é assim que muitos se deixam levar pelo álcool e pelas drogas, para participar daquele grupo, para eu me entrosar, para eu não ser excluído. Todo mundo bebe. Eu penso assim, se você tem um grupo de amigos, você deseja parar de beber, eles querem continuar a beber, isso não quer dizer que você tem que deixar de frequentar a casa deles, os ambientes onde eles estão. Mas agora, se eles começam a te ridicularizar, te colocar para baixo, diminuir a sua autoestima, é melhor você deixar de andar com eles, porque eles não são realmente seus amigos. Porque os verdadeiros amigos não estão nem aí para se você vai ou não para o buraco junto com eles. Eles querem a sua presença e o fato de você estar sóbrio ou não interfere. Só que, porém, contudo, todavia, vocês mesmos, quando decidirem isso e permanecendo nesses ambientes, vão prestar atenção em outras coisas que vocês não prestavam porque estavam embriagados. E vocês começam a ver que aquele ambiente já não lhe mais, né, traz prazer. E você vê que começa com a sua sobriedade, começa a ver o bando de bobagens e de devaneios e de conversas sobre a vida alheia, de fofocas, de intimidações, de violências morais que às vezes a gente faz, de brincadeiras ridículas, que a gente começa a perceber e fala, isso não é mais para mim. Faz parte. E vocês podem ter certeza que quando vocês deixarem de andar com essas pessoas, não vai fazer a mínima falta. Só que alguns têm medo. E agora eu vou ficar sozinho? Só está sozinho quem não tem uma crença em Deus, que não busca uma religião. Porque a partir do momento que você começa a se fortalecer como espírito, você deixar de andar em bando, aonde a gente enche a cara, joga buraco, fica fumando cigarro lá, falando mal da vida de todo mundo, não vai fazer a mínima falta. Podem ter certeza disso. Não há falta nenhuma nesse tipo de ambiente. Há falta o social que a gente tem, né? Os contatos, porque muitos de nós têm o nosso interesse pessoal, mas lá naquela roda de amigos tem o dono não sei de que lá, tem o fulano não sei que lá, tem o meu chefe, tem o meu sócio, tem não sei quem, o que vão achar de mim? Se você pensa assim, infelizmente, a gente tem que arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas decisões. Isso pode fazer com que a gente se arrependa lá na frente das oportunidades que surgiram. Nos livros de André Luiz, no Missionários da Luz e em Evolução em Dois Mundos, no primeiro deles, o André Luiz fala que o sangue do corpo físico, né, tem uma correlação muito grande com o corpo espiritual. Em Evolução em Dois Mundos, ele diz que os neurônios têm uma relação íntima com o nosso espírito. Só essas duas informações já traz que tipo de conhecimento? Toda droga que a gente ingere, seja ela álcool, seja ela maconha, cocaína, seja ela essas bolinhas que as pessoas tomam para emagrecer, para inibidores de apetite, todo e qualquer medicamento, principalmente esses que em excesso nos fazem mal, vão ter contato direto com o nosso perispírito e, para dizer, o nosso espírito. Então, quando a gente desencarnar, isso vai junto com a gente. É por isso que muitos alcoólatras, drogados, viciados, quando desencarnam, continuam a procurar, depois de desencarnados,
encarnados que estão nessa onda ainda para vampirizar, para parasitar a sua vida, estimular ainda mais o consumo daquilo, para ainda sentir um gostinho, né, daquele álcool, daquele fumo, daquela bebida. Para não ser pior, algumas degenerações vão poder ocorrer no nosso perispírito. E que às vezes numa próxima encarnação podem trazer doenças, anomalias no nosso corpo. Eu penso que essa questão de drogas, talvez além da educação moral que a gente tem que ter em casa, esse conhecimento sobre a imortalidade, a reencarnação, ajudaria muito as pessoas. Porque aquele que está se drogando, se embebedando hoje, ele pode estar plantando uma vida muito mais infeliz lá para frente. Porque muitos às vezes estão nessa vida, né, pela sua frustração, ninguém me ama, nada dá certo na minha vida, né, eu não tenho atendida as minhas aspirações, aquela atenção que eu queria dos meus pais, dos meus amigos. Só que a partir do momento que a gente começa a ensinar, a mostrar que o que a pessoa está fazendo hoje não vai livrar ela de suas mazelas, de suas dificuldades íntimas. E que o que ela está fazendo hoje pode estar proporcionando coisas piores ainda. Eu sei que muitas vezes, quando a pessoa toma drogas e ingere grandes quantidades de álcool, muitas vezes ela não está nem aí para a sua própria vida. Infelizmente. Infelizmente. Mas cabe a nós sempre estar lembrando. Algumas pessoas vão acreditar nisso, outras não. Só que a gente também quer que as coisas aconteçam de imediato. Se teu filho, se teu marido está nessa e você vai explicar para ele sobre reencarnação, sobre as condições que ele vai poder ter no mundo espiritual, o sofrimento que ele já está plantando nessa existência, vocês podem pensar, ele não vai entender. O que adianta? Adianta e muito, pessoal. Porque se a gente começa a pensar em termos de imortalidade, em eternidade, eu posso não estar ajudando essa pessoa hoje aqui. Mas na próxima existência dela, ela vai poder se lembrar disso que você falou para ela. E lá na dimensão espiritual, quando ela estiver padecendo por conta dos seus desregramentos, ela vai poder falar, meu Deus, não é que aquela pessoa tinha razão? E a gente pode dar uma claridade para essa pessoa lá no seu futuro. Então a gente não pode ser imediatista. Porque a gente vê muitas famílias, tem uma pessoa drogada, viciada em casa, é um transtorno, é uma vergonha. E a gente quer se livrar rapidamente disso, a gente quer falar assim, põe interna e que dê jeito. Não é assim tão simples. Muitas famílias acham que só colocar a pessoa lá 6 meses no sereno e vai dar certo. Vai voltar, que é uma maravilha, está curado. Não é, precisa de atenção, precisa de firmeza. Porque R$10 na mão de um drogado é que nem o demônio atentando ele. Não que exista demônio, é uma forma de expressão, né? Mas é muita tentação. Comprar uma pedra, mais 1 litro de cachaça. Então, quando a pessoa sai da internação, muitas famílias acham que já está, né? Agora pagamos ou alguém pagou, está tudo certo. Não está. Essa pessoa precisa de terapia, precisa de acompanhamento.
E muitas vezes nós mesmos, a sociedade de maneira geral, os políticos de maneira geral, a gente não quer saber disso. Porque é doloroso para todo mundo. Porque se a gente for pensar bem, se a indústria do álcool acabar, como é que o governo vai angariar a ICMS, né? Que rende tanto para eles? Mas um dia a gente vai chegar lá, porque a gente vai ver, a gente já presencia hoje as drogas e o álcool, as consequências que elas trazem para nossas vidas. São overdoses, são suicídios, são homicídios, são abortos, são doenças contagiosas sendo transmitidas por agulhas, por sexo. Quando a pessoa está lá, louquinha lá, não põe camisinha, não faz nada, transmite AIDS, transmite sífilis, transmite hepatite C. Enfim, fora os acidentes de trânsito. É muita gente morrendo por causa de álcool e droga. E o que a gente faz como sociedade? A gente ainda mantém. É a época do carnaval, é o consumo desvairado. É a época da Copa, todo mundo bebe. O que nós estamos fazendo? Essa é uma reflexão que todos nós temos que levar. A gente não tem feito nada. A gente permite que a sociedade continue corrompida pelas drogas e pelo álcool. A gente permite isso, a gente abastece isso. Se a gente parar para pensar, nenhuma boca de fumo, nenhuma boca de crack continuaria viva vendendo se fosse alguém lá comprar. Nós, como sociedade, mantemos isso. O drogado, o viciado, ele não lembra disso também. A cada pedra, a cada pacotinho de maconha, de cocaína que eu compro, eu ajudo a manter o crime organizado. Eu ajudo a manter pessoas que fazem sequestro relâmpago. E que um dia podem levar meu pai, minha mãe, a mim mesmo. Essa consciência que a gente tem que começar a trazer para os nossos filhos, para os nossos entes queridos. E nós também. A cada vez que a gente compra um CD, um DVD pirata, eu estou ajudando, às vezes, ao crime organizado a assaltar, a promover vendas de drogas. Nós, principalmente brasileiros, ainda temos um péssimo costume da transgressão, da desobediência às regras, às normas. A gente gosta disso, é impressionante. A gente acha assim, uma vez, os mais antigos aqui vão lembrar, aquele jogador de futebol Gerson, tinha uma propaganda do cigarro Vila Rica, se eu não me engano, que falava um negócio mais ou menos assim, esqueci, os mais velhos, os mais antigos, aí vão lembrar, levar vantagem em tudo. Ele foi muito criticado na época, pela propaganda, mas é a realidade. A gente prefere uma mentira voluntariosa do que uma verdade nua e crua. A gente abastece várias vezes o crime organizado, a corrupção. A gente se vangloria quando a gente dá R$50 na mão de um guarda para não dar multa para a gente. E chega lá na rodinha do bar, né, da festa. Meu, me safei, ele ia me dar 500, eu dei 50. Então a gente se vangloria da corrupção. Eu dei uns trocados, eu furei a fila, eu consegui aquilo. É essa sociedade que a gente vive. Infelizmente, porque se a gente olhar em países europeus, por exemplo, lá você pode deixar uma pilha de jornal, a maquininha de receber dinheiro e ninguém rouba um jornal. Se eu fizer isso aqui, não tem um jornal em 10 minutos. Porque eu vou levar vantagem. E tem uma coisa ainda pior na nossa sociedade, que é a nossa omissão. Eu vejo acontecer as coisas erradas e eu fecho os olhos.
Eu vejo o filho do vizinho se drogando, eu não vou lá. Ah, eu vou caguetar? E eu vou me enrolar com isso? A gente permite que as coisas ruins continuem acontecendo. Se vocês forem em países mais envolvidos, não que eu tenha ido, mas que eu sei quem foi, li, ouvi falar. Você faz uma coisa errada, você joga um papel no chão, é natural a pessoa vir... Senhor, o senhor pode jogar o lixo no lixo, por favor? E a moral lá é tanta que as pessoas falam, meu Deus, né? Eu vou lá e falo. Aqui as pessoas têm medo, com até uma certa lógica, porque se eu falo isso, o cara é capaz de me bater. Porque ainda somos primitivos nesse ponto. Ainda somos realmente o país do carnaval. Mas eu creio que a gente vai melhorar, a gente tem que melhorar. A gente tem que persistir, a gente tem que resistir a essa tentação que o brasileiro tem de levar vantagem em tudo. A gente acha que às vezes comprar um negócio sem nota, de alguém que traz coisa muamba, beleza. É assim que a gente pensa. É assim que a gente prefere lidar. Mas só que tem consequências isso. A gente não mede. Que às vezes a gente está favorecendo a formação de criminosos. Muitos aqui devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Tem tudo a ver. Porque fala de questões morais. Fala questões da gente seguir, de ser obediente. De não transgredir. Porque se a gente não consegue ser obediente às regras governamentais, legais, que dirá as leis divinas? Que a gente não faz nada mesmo. Esse garoto, por exemplo, que entrou na jaula ali dos leões, né? Eu vejo que ficou um bafafá, um monte de gente falando lá. Ai, mas cadê os vigias? Como é que o pai deixou? Como é que aquilo? Como é que isso? Agora eu pergunto para vocês, aí na internet também. E quem estava filmando? Que fez questão de filmar aquele garoto por vários minutos. Por que ele não largou o celular e foi lá tirar aquela criança lá de dentro? Isso ninguém pergunta. Ninguém questiona. Todo mundo mete o pau no zoológico, no pai, na própria criança. Mas eu me admiro. Alguém filmou tudo aquilo e não fez nada. Isso é uma omissão. Uma criança lá, meu filho deixa, se foi o próprio pai, eu não sei. Pior ainda, né? Pior ainda. Eu acho que esse é o maior exemplo que a gente tem que levar. E isso começa em casa. A gente tem que mostrar para os nossos filhos que eles têm que seguir as normas. Ele tem que respeitar uma fila. Ele tem que saber dividir. A gente não pode ficar contente quando acha que o nosso filho está se dando de esperto. Ele ficou com tudo para ele. Pai, peguei as figurinhas da Copa, dei um balão no Joãozinho, o outro lá eu já peguei, fiz assim, troquei 10 por uma, e deixei todo mundo, me dei bem. E aí, isso aí, filhão. Uma vez tinha um amigo meu, o filho dele, eu andando com ele, encontramos um amigo dele com um filho de... Acho que devia ter 5 anos, 4. O garoto nem mal nos conhecia. Aí o garoto veio assim, a gente brincou com ele, né? O garoto veio e deu um chute na canela do meu amigo. Aí a gente assim, que isso? Aí o pai dele ainda rindo. Que legal. Ele é assim, ele é brigão. Aí a gente assim, cara, não é assim. Não dá para criar criança assim. Mas é assim que muitos de nós vê. Fica orgulhoso do filho bater na criancinha. Antes o meu filho bater do que sofrer bullying. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar. E começa em casa. A gente dando exemplo. A gente fomentando melhoras na conduta dos nossos filhos.
não aceitando que eles transgridam leis, desrespeitem professores. Porque tem muito pai hoje em dia que acha que professor é que tem que educar o seu próprio filho. E ainda se o professor dá nota baixa, o pai vai lá brigar ainda com o professor. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar, e se a gente não começar a fazer isso logo, nós como sociedade, como um coletivo, e perante as leis divinas aí, vamos sofrer com isso. Se a gente não começar a tomar ações agora, para a gente criar um futuro melhor para os nossos filhos, para quando nós mesmos voltarmos aqui, a gente vai se arrepender. E eu creio que não é isso que cada um de nós aqui quer. Esse esforço de prestar mais atenção no que os nossos filhos estão fazendo, não permitindo esses desregramentos, é isso que vai lá no futuro fazer com que ele talvez... Isso não vai querer dizer que ele vai tomar o melhor caminho, mas com certeza a nossa parte a gente vai ter feito. Estudando para essa palestra, eu peguei um caso de um cara lá em São Paulo, que nasceu em Moema, numa família não abastada, mas muito bem, estudou em colégio particular, mas com 14 anos lá no bairro dele, ele já fumava depois da escola. O pai presente, lhe dava boa educação, mas mesmo assim ele resolveu ir por esse caminho de drogas. Aí já roubava, com 14 anos já roubava a bebida dos pais para beber antes das festas. Com 16 ele já estava cheirando cocaína. Aos 26 anos ele rodou com o carro indo para Santos e ficou com vergonha bateu, estava bêbado, bateu o carro, largou o carro lá, catou a droga e foi viver na rua. Levou 1 ano para avisar a família que ele estava vivo. Esse cara viveu 6 anos na Cracolândia. Para quem não conhece, é um lugar no centro de São Paulo, onde fica um monte de gente fumando crack. 6 anos ele viveu lá. Chegou um momento, para vocês verem, ele fala que ele por mês faturava 3 mil reais. Alguém deve ter pensado aí, pô, que saláriozão, hein? Você vê, as pessoas dão dinheiro. Às vezes você dá dinheiro para quem está na rua ali pedindo, às vezes pode ser que ele realmente precise para comer, mas muitos deles vão lá comprar mais uma pedra de crack. Esse cara entrou numa paranoia tão grande que durante 1 ano ele vivia em bueiro igual um rato. Só saía para comprar pedra. Estava numa paranoia enorme, que estava com medo das pessoas. Então vivia igual um rato. Ele se alojava no bueiro, fumava lá 10 pedras, só saía para pedir mais dinheiro, comprar mais pedra e voltar para o bueiro. Até o momento que, graças a ele mesmo, ele falou, não, eu preciso parar. Ele passou por 23 internações. Aos 37 anos ele se formou em teologia e aconselhamento. E hoje ele tem um site, que é www.tratamento das drogas. Acho que é isso. Chama Fabian Nasser. E hoje ele ajuda pessoas, ele dá aconselhamento para as famílias que passam por esse tipo de problema. Eu contei resumidamente essa história, mas pense só, pode ser com você, pode ser com o teu filho. Será que vale a pena a gente negligenciar tanto a ponto de ver um filho se esconder num bueiro para tomar drogas? Hein, pessoal? Vale a pena? Vocês estão murchinhos? Desculpa o tom da palestra, mas eu não sei, às vezes me dá um negócio e eu vou falando. Mas é isso que a gente tem que pensar, pessoal. A gente não pode esmorecer, a gente não pode achar que tudo está perdido.
Porque de certa forma o pai dele também não desistiu dele. E o melhor ainda, ele não desistiu de si mesmo. Porque o drogado, o viciado, ele só para quando ele quer. Não adianta jogar alguém que está no vício de uma forma abrupta dentro de uma internação, às vezes é gastar dinheiro à toa. Por outro lado, quem já está fora das suas condições de consciência, que não tem mais o que fazer, não adianta, tem que tirar da rua e internar. E é isso que às vezes o nosso governo e a nossa sociedade não faz. A gente prefere continuar dando mais 10 reais para ele fumar uma pedra e não me assaltar, né? Mas que ele fique lá no seu bueiro. Será que isso é o melhor caminho para nós como humanidade? Manter os drogados nas ruas? Ou que os nossos filhos um dia, e sobrinhos e amigos, vão chegar a isso? Porque o crack é feroz, pessoal. De cada 10 pessoas que são internadas, só 3 conseguem se livrar. 70% de quem se droga contumazmente, nem sei se existe a palavra, mas enfim, com regularidade, com intensidade, consegue sair. 70% fica ainda. Eu acho que é um risco muito grande para a gente permitir e não dar a devida atenção, né, para ver com quem o nosso filho anda, aonde ele está indo, sentar em casa, de ter um diálogo. A gente cria muito tabu em relação a isso. A gente acha que se for falar disso, vai fomentar mais. Vai fomentar mais se você dá o mau exemplo. Agora, se você consegue dar um bom exemplo, você vai ter moral para falar sobre droga, sobre sexo. E talvez vai conseguir não proteger, mas orientar os seus filhos a ter regramentos e saber decidir. Porque a boa educação, você confirma quando o seu filho, fora dos olhos das pessoas, faz aquilo que você ensinou. Essa é a educação. Então, se você pede e orienta para ele não fazer alguma coisa, quando ele estiver sozinho, você vai saber se a tua educação está confirmada, se ele realmente consegue e sabe dizer não. E se acontecer o contrário, a gente tem que ser incisivo, a gente tem que estar junto, a gente tem que ir lá e tentar esse resgate. Se vai dar certo ou não, se vai ser desesperador ou não, tudo depende. Porque o contato, né, como eu já falei, historicamente as drogas e o álcool permeiam a nossa sociedade, a humanidade como um todo. Então o contato com elas, o conhecimento delas, eles vão ter. Cabe a nós orientarmos de maneira eficaz para que eles saibam decidir. Porque aquele que se droga e vicia, nessa viagem de evolução, é que nem a gente ficar na estação de trem e ver o trem passando e eu vou ficando. A gente não pode permitir que nós, como sociedade, os nossos filhos fiquem na estação de trem se drogando e vendo o trem da vida passar e deixando de evoluir, de progredir. Prestemos atenção nisso e eu espero que eu possa ter contribuído aí para vocês, esclarecido um pouco mais. E uma boa semana a todos vocês. Obrigado. Bom, a gente agradece a palestra do Roberto, né? Foi bem esclarecedora. Bom para quem está aqui, para quem está em casa, né? Para quem é pai, para quem vai ser, ou mãe também, né? E só um lembretezinho, né? Comentei de um seminário que vai ter no Fé, Amor e Caridade. Não falei o nome do seminário antes, que é o álcool à luz da doutrina espírita, né? Se a gente for olhar até, fecha um pouquinho com a palestra de hoje, né? Mas reforçar mais uma vez o Fore Blue,
né? Então, para quem tem interesse, tem mais informações também no site, que é www.foreblue.org.br, né? Quem estiver aqui também quiser ajudar a gente na divulgação, a gente tem alguns cartazes ali na frente, tem folder, né? A gente vê que algumas pessoas já estão colaborando, mas se alguém não pegou e quiser também ajudar, tem aonde colocar, a gente tem ali na frente também. Sobre as garrafinhas de água que a gente traz para fluidificar, né, só um pedido que a gente recebeu aqui no comecinho da palestra. A gente às vezes não dá conta da demanda na hora da gente encher ele na frente, né? Então, se algumas pessoas puderem colaborar e trazer a garrafinha cheia, a gente agradece também, né? E hoje é um dia de comemoração, Dia dos Pais, né? Às vezes tem alguém que tomou uma bebida, alguma coisa assim. A gente só reforça que a gente tem uma sala de passe somente e na segunda-feira a gente tem tratamento, né? Então, em cuidado que a gente tem com os tratamentos de segunda, a gente pede que, se alguém tomou uma bebida, alguma coisa assim, né, não tem vergonha, pode deixar a fichinha na cadeira, eu devolver lá na frente, né? Na próxima semana pode vir para o passe sem problema nenhum, né? Então, vamos agora... só mais um recadinho, já ia esquecendo. No dia 15, 16 e 17 de agosto, que é sexta, sábado e domingo, a partir das 19 horas, no canal 500, que é www.canal500.com, vai ser passado alguns trechos do primeiro Foreblue, né? Então, de repente, se alguém quiser assistir de novo, ou alguém que não foi, quer ver como é que foi, como é que aconteceu, pode acessar o site e assistir, né? A partir das 19 horas, então, sexta, sábado e domingo que vem, vai estar passando alguns trechos do Foreblue. Agora vamos, então, relaxar novamente, nos preparar para o passe e ouvir a oração do Roberto Carrilho. Senhor, que possa a tua misericórdia recair sobre todos nós, que possamos, cada um, senti-la e traduzir ela nas nossas atitudes, nos esforçando para seguir adiante. E lembrando que enquanto um de nós ficar para trás, ainda assim nós como humanidade também ficaremos. Que possamos ter forças para seguir adiante e também ajudar aqueles que estão junto a nós em nossa jornada evolutiva. Que possa cada espírito mentor e familiar abençoar cada um aqui, levando para os seus lares as boas energias, as energias benfazejas, para que possamos, nesse início de semana, conseguirmos praticar um pouco daquilo que aprendemos. Mais uma vez, gratos por estarmos aqui hoje. E em teu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade boa e amiga aqui, damos por findada a palestra de hoje. Que assim seja.